Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Os amados filhos e filhas, nós estamos iniciando a nossa pequena catequese semanal acerca da virtude da esperança. Na construção da árvore das virtudes, a esperança é uma virtude teologal, uma das primeiras virtudes que nós recebemos de Deus no dia do nosso batismo. Junto com a fé e a caridade, elas formam essas virtudes infusas que nosso Senhor nos presenteia, com a qual Ele nos presenteia no dia do nosso batismo. Construindo a árvore das virtudes, nós passamos primeiro pelas tentações, como aqueles obstáculos que nos impedem de crescer na vida espiritual. Depois falamos da virtude da humildade, como sendo a mãe, a raiz de todas as virtudes. Falamos depois da virtude da fé, como aquela semente lançada por Deus no terreno do nosso coração, e da caridade, como sendo aquele alimento, a vida de Deus em nós, a vida da árvore, a vida das nossas virtudes. Hoje nós iniciaremos a meditação acerca da virtude da esperança. Como já disse, com a fé e a caridade elas formam as virtudes teologais, sobrenaturais. Esperança, como o amor, ela é uma das mais simples e primárias atitudes do ser humano. Naturalmente, a esperança, ela designa, por um lado, algum bem que pode ser alcançado, e, por outro lado, ela designa um dos mais nobres sentimentos do coração humano, que tende para a conquista de um bem honesto, de um bem superior, apesar da dificuldade de obtê-lo. Além da esperança natural, existe a esperança sobrenatural, que é aquilo que nós queremos refletir, que sustenta a nossa vida de cristãos em meio às dificuldades que se opõem à nossa salvação e à nossa santificação. Nós sabemos que a vida sobrenatural no homem ela tem três fontes. Primeiro, a fé, como já dissemos. Pela fé se apresenta a nós a realidade de Deus, que está para além de tudo aquilo que o conhecimento natural pode conquistar. Depois, pela caridade, nós podemos nos vincular a Deus, que é o nosso sumo bem, e pela esperança, por sua vez, a espera confiada na eterna bem-aventurança e na participação completa da vida trinitária. A esperança, ela espera a vida eterna, que é o próprio Deus, espera possuir a Deus. E essa vida eterna vem das mãos do próprio Deus, só Ele pode dar. Portanto, a nós cabe esperar confiadamente que Ele nos dará, porque Ele um dia nos prometeu. Essas três virtudes, elas são infundidas na nossa natureza, ao mesmo tempo, simultaneamente, com a realidade da graça batismal. Portanto, o único fundamento de toda a vida espiritual, que é a graça do batismo, já dá ao nosso coração, simultaneamente, essas três virtudes. A definição tradicional da virtude da esperança é que ela é uma virtude teologal, sobrenatural, pela qual nós, firmados na bondade das promessas de Deus, nós esperamos confiantemente a salvação que Ele nos dará e as graças necessárias para conseguir alcançar essa salvação. Sim, nós devemos ver a esperança como sendo uma expectativa da nossa eterna salvação e dos meios para conseguir essa salvação. O ato da esperança ele é necessário e nos obriga tantas vezes, tanto no princípio da vida espiritual, como também ao longo da nossa vida e principalmente na hora da morte, nós precisaremos recorrer a essa virtude tão sublime que Deus nos deu. Ela é exigida também em tantos outros momentos extraordinários da vida, por exemplo, quando nós cumprimos os atos da nossa religião, quando nós rezamos, quando recebemos os sacramentos, ou quando nós devemos vencer alguma tentação grave. E mesmo depois de ter caído em pecado, nós precisamos da esperança para nos levantar, para nos reconduzir, para não cair no desespero. Então, nós sempre necessitaremos ao longo da nossa vida dessa virtude. E o fundamento dessa virtude é o próprio Jesus Cristo. Ele é o fundamento real, e ao mesmo tempo o cumprimento da nossa esperança. Como São Paulo diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 24, Deus é em Cristo, na esperança em Cristo que nós somos salvos. E Santo Agostinho dizia que
Nós temos essa esperança em Cristo porque nele nós já vimos cumprido aquilo que, como promessa, nós esperamos. Jesus prometeu que ressuscitaria a nossa carne e ele próprio ressuscitou já a sua. Então, nele nós contemplamos aquilo que esperamos para nós. Nós ainda não vemos aquilo que nós esperamos, mas nós somos o corpo de Cristo, ele diz. E se Cristo é a cabeça e a cabeça ressuscitou e realizou o que prometeu, nós também esperamos que o corpo siga a cabeça e, portanto, também nós cheguemos à ressurreição da carne. E esse vínculo, né, entre a nossa esperança e Cristo, ela é tão decisiva que quem não está em Cristo acaba não podendo esperar em nada. Só aqueles que estão no Senhor é que podem, de fato, esperar alguma coisa verdadeira. E nós queremos meditar agora, então, acerca dos objetivos da nossa esperança, na certeza de que o objeto principal da nossa esperança é a bem-aventurança eterna, ou seja, a posse de Deus, possuir a Deus, como diz São Paulo, no céu, por meio da visão beatífica, e por um amor indiviso, pela plenitude do amor, porque, como nosso Senhor diz, a vida eterna é o conhecimento pleno, a visão daquele que ele enviou. Ele diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 3, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, ou seja, Jesus Cristo. A esperança de possuir a Deus no céu, ela é também inseparável do amor, visto que só no céu esse amor encontra a sua perfeição. E segundo a doutrina de São Tomás, o amor ele não exclui a esperança da recompensa que Deus nos prometeu no céu, porque ele é o objeto principal da nossa esperança. A nossa recompensa é o próprio Deus, é possuir a Deus. E a amizade, o São Tomás diz, ela exige que o amigo esteja na posse do seu amigo. Então, uma alma que ama ardentemente a nosso Senhor, ela não pode viver na terra sem um ardente desejo de se unir a Deus no céu o mais rápido possível, onde será Ele mesmo a recompensa imensamente grande desse que o amou na terra. Portanto, no céu, nós só esperamos planificar aquilo que aqui nós já queremos viver, que é o amor. E assim, os santos podiam suspirar pelos céus quando estavam com o coração abrasados desse amor por Deus, não tinham outra coisa a desejar a não ser o amor pleno dele no céu. Ainda outros objetivos da esperança, que são as graças necessárias para a salvação, uma vez que a posse de Deus ela jamais poderia ser alcançada sem a ajuda da graça, de modo que a esperança ela tem por objetivo também os auxílios sobrenaturais. Pelo menos 3 coisas principais nós precisamos de modo particular para alcançar a salvação. O primeiro deles é o perdão dos nossos pecados. Depois, precisamos vencer as tentações e adquirir as virtudes cristãs. E, por fim, a graça de uma boa morte. São essas 3 características que nós precisamos como um auxílio da própria esperança. Se a alma cristã comete um pecado, São João Crisóstomo dizia, nós deveríamos ter certeza que Deus deseja nos perdoar. Ele diz, não temas, nós não deveríamos temer, que Deus tem mais desejo de nos perdoar do que nós mesmos de ser perdoados. Portanto, nós deveríamos acreditar nesse poder de Deus para o perdão dos nossos pecados e esperar dele esse perdão. Nosso Senhor, quando das suas aparições, revelações a Santa Maria Madalena de Paz, ele dizia que a justiça dele se transformou em misericórdia, em clemência. E pela vingança que tomou na carne inocente de Jesus, o sangue dele não clama por vingança, como o sangue de Abel clamou por vingança, mas pede misericórdia. E ele diz, a minha justiça não pode resistir à sua voz que clama por misericórdia. O sangue do meu Jesus, Deus diz para ele, liga as minhas mãos de forma que não posso levantá-las para castigar os pecadores. Portanto, nós deveríamos acreditar que Deus, ele quer perdoar os nossos pecados. Os santos padres, eles nos ensinaram que, de fato, aquele que detesta
profundamente o mal que praticou um dia, ele pode ter certeza do perdão dos pecados. Nós, uma vez desprezando, né, odiando os nossos pecados passados, nós temos abertura, né, para o perdão de Deus. Nós precisamos ainda, né, como segundo meio, obter vitórias sobre as nossas tentações, adquirir virtudes. O bom cristão, ele sabe muito bem, né, se conservar na graça de Deus. Ele deve contar com as forças que vêm do Senhor, não com as suas próprias forças. Porque se o homem confiasse nas suas próprias forças, nós estaríamos fadados à queda e a sucumbir em tantas e tantas provações. São Paulo dizia, né, em tudo nós sofremos tribulações, porém nós não desanimamos, somos embaraçados, mas não desesperamos. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós sentimos oprimidos pela tristeza, às vezes afligidos por tantas paixões, mas não nos desesperamos, porque nós confiamos na graça de Deus. E o terceiro elemento, a terceira característica que a esperança gera para o bem e para a nossa salvação é que nós precisamos alcançar a graça de uma boa morte. A esperança nos dá esta graça. Quantas almas morrem angustiadas à beira do desespero ou até se desesperando? E nós sabemos que o desespero da salvação é um pecado contra o Espírito Santo e não tem salvação. Pecado que não é perdoado. Portanto, crer, esperar em Deus é também uma forma de chegar bem ao fim da nossa vida. Portanto, chegar à graça de uma boa morte. Naquele momento da hora final, cheio de tribulações, de angústias, o inimigo naturalmente nos submeterá a tantas provas, né? E mais do que nunca, ele vai utilizar toda a força que ele tem contra a alma. Porque ali ele pode, perdendo aquela alma, levá-la ao inferno. São Francisco de Assis, quando estava já vivendo o seu momento final, ele pede que os irmãos leiam para ele o Evangelho da Paixão de Jesus, para que ele se recordasse da paixão de nosso Senhor e morresse assim, meditando no sofrimento de Cristo. São Carlos Borromeu pedia que colocassem cruzes, né, representações do Calvário perto dele na hora da morte, e assim ele entregou a própria alma, contemplando aquela cruz, contemplando na presença de Deus, contemplando o sofrimento de Cristo, de modo que ele pudesse alimentar a esperança e a confiança de que Deus daria para ele a vitória final. Portanto, filhos, são esses elementos que nós queremos meditar neste primeiro dia. Que nosso Senhor nos dê a graça de continuar bem a nossa catequese. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.